Boa noite, a graça e a paz do Senhor. O pastor não pôde estar aqui hoje, né? No dia do pastor ele não pôde estar aqui hoje, mas ele me deixou para estar falando da palavra de Deus no lugar dele, né? O Espírito é o mesmo e eu espero que ele haja aqui como sempre tem agido, né? Jesus voltará, amém? A gente escuta muito isso, né? Eu pego o 5401 para vir para cá e eu passo ali no centro, né? E entre aqueles milhares de cartazes e pichações que tem ali, a gente sempre vê uma mensagem desse tipo: a vinda de Cristo está próxima, Jesus voltará, e esse tipo de coisa. E acredito que todos aqui já escutaram diversas vezes isso, né? E como algo que, infelizmente, quando é repetido sem explicação, isso acabou virando um jargão gospel, né? Porque aquilo que você repete e não reflete sobre isso, você só decora, você só corta a cabeça do peixe, como o pastor gosta de falar, sem entender, isso não causa transformação, isso não provoca mudança na sua vida. Então, a gente não percebe a seriedade que é essa afirmação que Jesus voltará. Né? Não é à toa, por exemplo, que toda vez que tem ceia aqui na igreja, o pastor gosta de gastar um tempo explicando por que a gente faz a ceia, o porquê dela ser uma doutrina que a gente faz aqui nessa igreja. Porque senão vira só mais um ritual, e um ritual que não é capaz de mudar a vida de ninguém. Né? É preciso ter entendimento. Então, eu quero levar os irmãos a refletir sobre essa afirmação primeiramente. Né? Jesus voltará. Essa afirmação, ela traz dois opostos com ela, extremos opostos, né? Ao mesmo tempo que ela é a maior esperança para os cristãos, ela é o maior desespero para quem não é, né? Porque, para nós que somos cristãos, isso traz a maior felicidade, porque se Jesus voltará é porque ele ressurgiu dos mortos e salvará todo aquele que nele crê. Né? Então, nós de fato devemos nos alegrar e ter esperança nisso. Né? Nós temos fé, temos essa certeza. Né? Em Hebreus vai falar sobre a fé e ele vai tratar ela como a certeza daquilo que não vimos. Né? Então, ninguém viu aqui Cristo presencialmente, mas todos nós temos a certeza que ele voltará. Mas e para aqueles que não têm essa certeza? Né? Para aqueles que não aceitaram Cristo? Isso é o maior desespero. Né? Não consigo nem imaginar o quão ruim é tentar pensar que Cristo virá não como um salvador, né, mas como um justo juiz, que julgará vivos e mortos. Né? Uma triste realidade que nós temos aqui nessa terra é os casos de suicídio. Né? E a gente tem alguns psicólogos aqui na igreja, eles devem saber falar melhor do que isso, mas entre todas as razões e essa complexidade toda que envolve esse ato, né, nós temos que a pessoa é levada a isso porque ela quer fugir dessa angústia que é a vida dela, quer fugir dessa preocupação que ela não aguenta mais e muitas vezes ela encontra só a morte, a única opção viável para se livrar desse sofrimento, dessa vida tão aterrorizante. Né? Mas e com a volta de Cristo? Né? Eu vou trabalhar no texto aqui de 2 Timóteo, mas antes disso, ele vai falar que Jesus virá para julgar os vivos e os mortos. Ou seja, infelizmente, para o caso do julgamento de Cristo, nem mesmo a morte é capaz de te livrar dele. Então, se pessoas já ficam desesperadas por causa dessa vida aqui e são levadas a tirar a vida, o quão mais desesperador é algo que você não consegue fugir nem com a morte. Né, que é a vinda de Cristo. Então, isso é muito sério. Né? Jesus voltará, isso é muito sério. É muito feliz e muito triste ao mesmo tempo. Né? E a gente tem que perceber isso. É até engraçado, eu estava olhando sobre algumas curiosidades sobre a questão que envolve Cristo e tal, e eu descobri que algumas pessoas acreditam que Jesus voltará em um lugar específico. Né? Alguns estudiosos falam que ele vai voltar ali no Monte das Oliveiras, no mesmo lugar que ele subiu aos céus. E foi engraçado porque nos séculos passados, os muçulmanos, eles tendo esse conhecimento, eles criaram um cemitério nesse local. E
qual que é o ponto de ele ter criado um cemitério? Né? Jesus é considerado um sacerdote. Né? Em Hebreus vai tratar muito Cristo como essa figura de sacerdote. Né? E no Antigo Testamento, o sacerdote ele tinha que se purificar para poder entrar no Santo dos Santos. E entre as coisas que o sacerdote não poderia fazer, era pisar em um cemitério, em túmulos, em lugar onde habitam os mortos. Então, olhem só. De alguma certa forma, esses caras queriam impedir que Cristo voltasse, através de instaurar um cemitério no lugar que ele ia voltar, né? Olha para você ver, né? Para nós pode até parecer engraçado, mas querendo ou não, é uma tentativa de impedir que Cristo volte, né? De impedir essa afirmação de Jesus voltará. Né? E por que era para ser algo tão feliz, não é? Era para ser algo que traz a nós esperança, mas por que eles estavam tentando impedir isso? Porque eles sabem. Essa verdade não está oculta a eles e eles sabem exatamente que se Cristo voltar e Cristo for realmente quem ele falou que ele é, esses que não receberam a salvação dele terão um destino que nem a morte será capaz de livrá-los. Né? Então, parece fútil, mas é uma tentativa. Né? E todos nós, na verdade, deveríamos não tentar fazer cemitérios ou sair fugindo. Né? Nós deveríamos, então, buscar qual que é a forma de se livrar disso, qual que é a forma de transformar aquilo que é o maior desespero na maior alegria. Né? Então, a gente vai trabalhar sobre isso também. Mas antes de entrar no texto, eu quero falar algumas outras coisas. Né? Como cristãos, por que a gente prega? Não é exatamente por isso. Né? Eu não falo só aqui no púlpito, eu falo em geral, quando você fala de Jesus para algum colega seu, para sua família. No geral, quando você fala de Cristo, não é porque você, por amor ao seu próximo, né, você quer livrá-lo dessa condenação, você quer transformar esse maior desespero na maior alegria dele, né? Nós queremos salvar aqueles que estão perdidos, porque nós sabemos que Cristo veio como na primeira vinda como um salvador e está disposto a salvar todo aquele que nele crê. Mas na segunda vida, a gente vai ver aqui que ele não virá mais como Salvador. Ele virá para julgar os vivos e os mortos. Ele virá para julgar a todos. E ninguém vai escapar desse julgamento. Nós cristãos, através da vida de Cristo, através do sacrifício dele na cruz, escaparemos da pena desse crime, dessa ofensa que cometemos. Mas todos passarão por esse julgamento. Então, percebe o quanto isso é sério, você pregar a palavra e você se importar ao próximo, né? Porque o quão sem amor ao próximo você tem que ser, sabendo que ele vai ser condenado a uma condenação eterna, terá o maior sofrimento possível que ninguém consegue nem imaginar, né? E você não vai falar nada para ele, né? Você não vai tentar de todas as formas convencê-lo de que ele está debaixo do maior desespero, mas que ele ainda tem a possibilidade de transformar aquilo em sua maior esperança. Né? Então, nós não podemos negligenciar a pregação da palavra ao nosso próximo, né? Porque ele precisa disso, assim como nós, antes de nos convertermos, precisávamos disso. E ainda precisamos, né? Não é à toa que o salmista fala que ele medita dia e noite, porque nós não alimentamos uma vez e paramos. Nós alimentamos todo dia, né? Os nutricionistas vão falar de 3 horas, então a palavra de Deus é a mesma coisa, né? A gente não para. Então, é necessário que o cristão seja sempre pregando, ele não pode parar de falar de Cristo. Né? Porque pensamos, por exemplo, nos nossos trabalhos, nas nossas escolas, o quanto nós nos esforçamos para isso, o quanto no seu trabalho você se qualificou, o quanto tempo você ficou numa faculdade, quanto tempo você fez um curso, uma pós, talvez na sua escola, quantas semanas você passou numa biblioteca estudando para aquela prova, né? Eu digo para mim também, mas você não se prepara, você não quer estar preparado para que quando aparecer algum problema, né, seja algum problema para resolver na prova, seja algum problema para resolver no seu trabalho, você seja capaz de resolver, de ser aquele que vai resolver aquele problema, porque problema sempre vem. Você não sabe quando eles vão vir. Eles não avisam, daqui uma semana vai aparecer um problema aí para você. Não vai. Eles vêm quanto menos você espera. Então, é necessário para o nosso trabalho, para a nossa escola, ou seja lá
qual outra área da sua vida, que você esteja preparado o tempo todo, ou seja, a tempo e fora de tempo. Para o evangelho, então, que é algo muito mais importante, porque se compararmos qualquer coisa aqui nessa terra com a vinda de Cristo, isso se torna trivial, né? Então, o cristão não pode negligenciar isso, essa pregação da palavra para o próximo, e ele precisa estar estudando. Assim como nós estudamos, nos preparamos para resolver os problemas, o cristão precisa estar meditando dia e noite na palavra de Deus, para que quando surgir a oportunidade, ele poder estar falando de Cristo para o próximo, porque o próximo precisa dele. O próximo precisa do amor de Deus através da nossa vida, pregando o evangelho para ele, falando que ele receberá uma condenação eterna se ele não aceitar Cristo, mas que há a esperança ainda para ele. Que ele ainda pode aceitar Cristo como Salvador dele e não encarar Cristo como um juiz. Né? E isso, o próximo, geralmente ele não quer escutar isso. Né? Acho que todos aqui já passaram por isso em algum momento, que tentam falar para o próximo que ele vai estar condenado ao inferno e que se ele não mudar a vida dele, se ele não mudar o caminho que ele está tomando, ele vai ser condenado numa condenação eterna. Ninguém quer escutar isso. Quem quer escutar que você está errado, que você não está no caminho correto e que você vai sofrer eternamente? Ninguém quer escutar isso. Assim como uma criança não quer escutar do pai um não quando ela pede doce o tempo todo, porque o pai sabe que aquilo vai trazer mal para a criança, mas a criança não sabe disso muitas das vezes. Ou então, quando alguém vai num nutricionista charlatão e sabe que aquele nutricionista não vai colocar a culpa na pessoa, que, na verdade, não é que você não está comendo muito doce e que você não tem que fazer dieta. Não, é porque, sei lá, é culpa dos seus pais que não te educaram, né? Ou até mesmo um cachorro que ele sabe em quem ir para arranjar um petisco, arranjar algo que ele goste, e ele sempre está ali interessado na pessoa que ele sabe que ele vai conseguir algo que ele quer. Né? Então, mas essas coisas parecem ser boas, né? Há caminhos para o homem que parecem ser bons, mas são caminhos de morte. Então essas coisas parecem ser boas e agradáveis de escutar, né? E a gente, como ser humano, a gente é muito imediatista. Então a gente quer aquilo que agrade agora, não aquilo que agrade eternamente, né? Porque viver uma vida cristã genuína não vai agradar a gente agora, vai agradar no final, quando a gente escutar de Deus lá, servo bom e fiel, entre no gozo do seu Senhor. E isso vai ser agradável. Mas agora aqui nessa terra não vai. E as pessoas que não percebem isso, as pessoas que não creem na volta de Cristo, que Ele virá, Jesus voltará, eles não creem isso, eles não querem escutar. Então, eles vão procurar aqueles a quem eles vão escutar coisas boas, nesse momento. E não aqueles que falam a verdade, não nós que estamos dispostos, por amor, a falar para o próximo que ele vai ser condenado se ele não mudar a vida dele. A gente quer que ele mude. Né? Então, você vai ser rejeitado e nós precisamos ter a paciência e a doutrina para continuar, porque é por amor ao próximo que você não quer que ele seja condenado. Então, se ele não escutou uma vez, você tem que tentar de novo, até não existir mais a possibilidade, porque, de fato, irmãos, eu não desejo o inferno para ninguém mesmo, assim, nem as pessoas que mais me fizeram mal, eu não desejo o inferno para elas, porque é muito terrível. Então, como cristãos, nós temos que mostrar esse amor para o próximo, pregando o evangelho de fato, a verdade, porque é a verdade do evangelho que transforma a vida, é a verdade do evangelho que vai salvar ele. Não vai ser palavras gostosas, não vai ser o petisco, não vai ser o doce para criança, não vai ser a dieta milagrosa do nutricionista charlatão. Indo agora para o texto, né, eu vou estar lendo aqui o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5. Né? Aqui, Paulo, ele está passando essa carta de Timóteo, uma carta pastoral, porque Timóteo foi chamado para ser bispo, né? Foi um ministério que Deus deu para que ele cumprisse plenamente, a gente vai ver isso. E Paulo estava dando as orientações para Timóteo, mas assim como tudo na Bíblia não foi diretamente direcionado para nós, né? Paulo não escreveu a carta para Otávio, não tem segunda a Otávio, não tem primeira a Marco, não tem terceiro a Davidson. Né? Eles têm os destinatários, mas a gente pega isso para a gente também. Então, muitas das coisas que Paulo fala para Timóteo, a gente tem que pegar para nós como cristãos também, porque assim como Timóteo também era um cristão. Então, assim, essa carta é Paulo dando essas orientações, porque
Timóteo foi chamado para ser o pastor, a liderar a igreja de Éfeso. E aqui, essa até que a gente sabe, né, que tem no cano bíblico, é a última carta de Paulo, né? Ele já está no fim da vida dele. E ele está passando bastão aqui, né? Ele vai falar logo depois, eu acho que no 7 aqui, né? Eu não vou ler o 7, mas os irmãos são convidados a ler a carta toda, ela é muito boa, tem muitos ensinamentos, mas ele vai falar que ele combateu o bom combate, que ele guardou a fé, ou seja, Paulo tinha essa convicção que ele cumpriu aquilo para qual Deus o chamou, né? E nós temos que ter isso também na nossa vida. Então, eu vou estar lendo aqui os versículos de número 1 até os versículos de número 5, 2 Timóteo, capítulo 4. Na presença de Deus, de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu os exorto solenemente, pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui, irmãos, está logo aqui no versículo 1, que Paulo vai falar na presença de Deus, de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos por sua manifestação. Ou seja, Jesus virá julgar a todos pessoalmente, né? Ele virá para julgar cada um de nós, né? E nós, como cristãos, sabemos quem é Jesus. Ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. E ele tem poder para julgar a quem ele quiser. E a gente viu o próprio Jesus ressuscitando pessoas aqui nessa terra. A gente acha que por estarmos mortos, né, vamos conseguir escapar desse juízo? Não vamos. E ele, se ele quiser, ele vai falar, levanta daí, desse túmulo, e que eu vou julgar você agora, né? E então, isso tem que causar um temor em nós, né? Um temor de que Cristo virá pessoalmente. Não é? Ele não vai mandar, mesmo se ele mandasse um dos anjos, né? No Antigo Testamento a gente vê anjos que derrotaram 100 mil homens em uma noite, mataram exércitos inteiros por terem zombado de Cristo, de Deus, no caso. E então, assim, imagine o general que é Cristo, né, que virá pessoalmente para julgar. Isso tem que causar um temor na gente, uma preocupação em fazer aquilo que ele manda, porque ele virá para julgar os vivos e os mortos. Então, se Jesus vai vir pessoalmente, e sabemos que não tem como escapar disso, né, o próprio Jesus vai vir, como é que escapa disso? Não tem como. Nós temos que ter esse amor, então, que eu estava comentando aqui no início, para o próximo, porque o próximo também não vai escapar. Se você não vai escapar, o próximo também não vai. E, perdão. Se o próximo não vai escapar do julgamento, ele pode escapar da condenação dele, né? E essa condenação, esse escape, precisa ser apresentado por você que já sabe qual é o escape, porque o seu próximo muitas vezes não sabe, né? E, de novo, né, o quão sem amor você tem que ser para o seu próximo para não apresentar essa maior esperança que você como cristão tem de que Jesus voltará, né? Então, é muito sério. Muitos pregadores, muitas pessoas que falam do evangelho comparam isso ao câncer, né? Sempre é o câncer porque, de fato, é uma doença terrível, avassaladora, e acho que talvez é o mais perto que a gente consegue aproximar do julgamento, mas não chega nem aos pés, né? É tipo, todos têm câncer e você tem a cura, você foi curado do câncer, alguém te deu essa cura, alguém te apresentou essa cura, você a recebeu, e aí você vê seu próximo naquele leito ali, sofrendo, e você não vai apresentar a cura do câncer para ele, tipo, por que não? Né? Por que não? Para esse mundo caído, desesperançoso, né, eles nem pensam que há uma cura. Eles acham que o câncer é uma doença incurável, né? E, claro, fazendo um paralelo aqui com a condenação eterna. O câncer é uma doença incurável, então eles nem estão preocupados com isso. Eles estão preocupados com os paliativos,
Eles já aceitaram isso e estão preocupados com os paliativos. Se vai ter um colchão confortável, se vai ter um analgésico, se vai ter a morfina. E eles dão muito mais importância a isso. Então, quando nós vemos muitas das vezes igrejas muito mais preocupadas com esse paliativo, muito mais preocupadas com ações sociais, sei lá, aconselhamentos psicológicos, esse tipo de coisa, que também é papel da igreja, mas não é o principal, porque isso é só paliativo. A cura, de fato, é a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E nós sabemos que é a fé que salva os pecadores, né? Então, muitas das vezes, quando nós apresentamos a cura, e essa cura ela não é gostosa, não é igual uma morfina que te alivia instantaneamente. Ela é um processo doloroso que até o final desse tratamento vai ser muito ruim. A pessoa vai sofrer aflições, o próprio Cristo falou isso, né? Então, o tratamento que trará a cura definitiva não vai ser fácil, não vai ser bom, né? É muito melhor eu ter só a morfina ali e deixar que eu morro. Mas a pessoa vai morrer, né? A pessoa não precisa morrer, a pessoa não precisa ser condenada ao inferno, mas ela muitas vezes está mais preocupada em não sofrer até chegar a esse dia da condenação do que, de fato, se livrar dela. Então, nós como cristãos que sabemos qual que é essa cura, sabemos como o próximo pode se livrar da condenação, nós devemos ser capazes e estar plenamente, a tempo e fora de tempo, sempre prontos para apresentar, né? Porque a gente não tem, isso não vem de nós, né? Foi algo entregue para nós por Cristo. Então, a gente só tem que passar isso adiante, né? A gente falou sobre isso cadê aqui? Não está aqui. Na EBD, né? E então você recebe e passa para o próximo. E para ainda dar um pouco mais de importância, se isso não foi o suficiente para convencer vocês de que é importantíssimo você estar pregando a palavra para todas as pessoas, né? Mesmo que sejam cristãos, eles precisam se alimentar da palavra. O que eu estou fazendo aqui de novo, Deus me deu a palavra e eu estou alimentando os irmãos, Ele está me usando para alimentar os irmãos sobre isso. Então, imagina, se nós que já recebemos o banquete de Deus, a palavra dele, e ainda somos necessitados da palavra diariamente, né? Nós temos que meditar dia e noite, como o salmista sempre fala. Imagina o seu próximo que nunca recebeu, ele está passando fome. Então, ele precisa muito de um banquete, e você tem que ser aquele que vai dar, né? O pastor gosta muito de usar o comparativo de nós somos um mendigo que encontrou pão e estamos apresentando pão para o próximo, né? Então, é muito sobre isso. Mas se isso não foi o suficiente, nós vemos aqui no versículo 1 ainda, Paulo falando sobre isso. Porque, olha só, ele vai falar, na presença de Deus, de Cristo Jesus, eu o exorto solenemente. A gente vê duas coisas aqui que dá mais importância ainda, né? Quando ele fala, prega a palavra, né? Exorto solenemente, e aí ele dá a exortação, prega a palavra. Porque, primeiro de tudo, Paulo era judeu, né? E ele seguia todos os costumes judaicos, e entre esses costumes, algo que era muito forte era o juramento e as testemunhas, né? Uma pessoa poderia ser apedrejada por 2, 3 testemunhas, se elas confirmassem que de fato isso aconteceu, uma pessoa era apedrejada e morta, né? Então isso era muito sério, essa questão da testemunha, essa questão do juramento. Então na hora que Paulo usa Deus e Cristo, né, o próprio Deus como testemunha sobre o quão importante isso é, nós devemos prestar atenção nisso, né? Porque Paulo, que era um judeu e tinha isso na cabeça, a gente sabe, porque ele é muito estudioso nessa parte da Torá, dos costumes judaicos, né? Ele era um fariseu e a gente vê muito os fariseus sendo convencidos porque eles sabiam demais a Torá e eles não aplicavam, mas eles conheciam. Então Paulo, ele conhecia também, a gente sabe disso. Então, quando ele fala aqui, não é à toa. Isso aqui não está à toa. Na hora que ele usa na presença de Cristo Jesus e de Deus como testemunha, é porque isso é de fato muito importante, né? Para que Timóteo realmente prestasse atenção naquilo que Paulo iria exortar. E exorto solenemente, né? Não é uma exortação qualquer, não é um conselho, ele está exortando de forma plena, de forma solene, né? Então, Paulo não tratou isso de forma leviana ao passar isso para Timóteo, e nós não devemos também tratar de forma leviana a pregação da palavra. Então, nesse primeiro ponto, o que tem que ficar claro aqui é que todo cristão precisa estar pregando a palavra. E eu não falo só aqui no púlpito,
uma vez por domingo, ou seja numa EBD, ou seja num estudo doutrinário. Seja para quem for, seja para quem esteja precisando dessa palavra, né? Às vezes seu vizinho ali está passando por momentos difíceis e você sempre pensa, eu tenho muitos colegas que infelizmente não querem me dar ouvidos, e eu sempre fico naquela cabeça assim, nossa, se essa pessoa conhecesse a verdade de Cristo, ela nem estaria passando por esse problema, ou se tivesse, ela estaria já resolvendo há muito tempo, não precisaria estar fazendo tanto sofrimento, mas eles não querem escutar isso. Eles querem escutar algo agradável, né? E isso pesa muito o coração, mas devemos ter paciência, devemos insistir, né? Porque até o último momento o próximo tem esperança e você tem que ter esperança no próximo, né? Quando Paulo vai falar do amor, né, no 1 Coríntios capítulo 12, ele vai falar sobre o amor e aí ele vai falar entre as características do amor que o amor tudo suporta e tudo crê. Ou seja, até se você tem amor ao próximo, que é tratado como, digamos assim, o segundo maior mandamento que Cristo, né, na hora que eles perguntam para Cristo, foi acho que até um versículo que do grupo de homens a gente foi chamado a decorar, que é Mateus 22:36, que eles perguntaram para o mestre, qual que é o maior mandamento, né? E Cristo respondeu, ame a Deus, ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma. E aí depois ele fala, e abaixo disso, ame o seu próximo como a ti mesmo. Ou seja, e disso deriva todas as leis dos profetas. Ou seja, todos os outros mandamentos derivam desses dois. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ou seja, é necessário que você tenha amor para o próximo e insista. Porque ele não vai querer escutar de primeira, você dá uma segunda. Se ele não quer escutar de segunda, de terceira, de quarta, na esperança que seu próximo seja levado ao arrependimento. Porque ninguém aqui, eu acredito que ninguém aqui quer ver ninguém sendo lançado ao inferno. Um segundo ponto que eu quero destacar aqui é que o cristão ele tem que sempre estar preparado, então. Tá, Otávio, beleza, então temos que pregar a palavra. Mas como é que eu apresento a palavra se eu mesmo não conheço ela? Né? É a mesma coisa de eu pegar um estranho na rua ali, qualquer aleatório, e apresentar para vocês, esse aqui é o... Não sei o nome dele, não sei de onde ele mora, não sei qual que é a idade dele. Como é que eu vou apresentar alguém que eu não conheço? Né? Então, quando Paulo fala que prega a palavra e esteja preparado a tempo e fora de tempo, é sobre isso. É sobre estarmos tão íntimos da palavra que estamos prontos a qualquer momento para falar de Cristo. Então, se estamos prontos a qualquer momento, é porque antes nós meditamos dia e noite na palavra de Deus, conhecemos quem é nosso Deus, conhecemos quem é o nosso Salvador, quem é Cristo Jesus. E esse conhecimento vem da palavra dele. Né? Esse conhecimento não vem por conhecimentos humanos, não vem por sabedoria humana. Deus falou sobre isso, que ele transformou o conhecimento dos sábios em loucura e a loucura do evangelho é que salva. Ou seja, aquilo que o mundo trata como inteligência, como conhecimento verdadeiro, é nada. E aquilo que eles tratam como loucura, como assim você está a Cristo, você é um fanático, você é um louco, e isso é o que realmente importa. Então, essas coisas não vêm por conhecimento humano. Então, não vai adiantar você buscar em outros livros, buscar em outra fonte que não seja a palavra de Deus. Então, é necessário que o cristão, para estar pregando a palavra, que ele esteja íntimo dela. Ele esteja íntimo. Então, é a meditação de noite, irmãos, não tem outra. Né? Quando a Karina fala da vitamina B e O, né, Bíblia e oração, é sobre isso, porque é os únicos meios que Deus deixou para nós de conhecermos a Ele. É através da oração e da palavra dEle. Não tem conhecimento divino em outro lugar, a não ser nessas fontes. Né? Então, precisamos estar íntimos, precisamos estar conhecendo cada vez mais o nosso Deus, conhecer mais quem é o nosso Cristo, quem é o nosso Salvador, para apresentar Ele para as outras pessoas. Né? Como é que você vai apresentar um Cristo que você não conhece? Né? Vai ser a mesma coisa do negócio. O próximo vai falar assim, caraca, então tem um Salvador e como é que Ele é? O que eu faço? Aí você fica, não sei, porque você não tem intimidade. Né? Então, isso deveria ser claro para cada um de nós. Se estamos negligenciando a palavra de Deus, se negligenciando esse estudo e esse conhecimento de Deus, é porque nós não entendemos. Nós não entendemos que é importante pregarmos e nós não entendemos que não há o que pregarmos senão não conhecemos aquilo que temos que pregar. E de novo, voltando para aquilo que eu estava comentando no início, você se prepara tanto para o seu trabalho, você se prepara tanto para a sua escola, para uma prova que seja, e isso é tão mais trivial do que a palavra de Deus, você não vai tratar com mais seriedade essas coisas, né? Então,
se dedique, realmente se dedique à palavra de Deus, se dedique ao estudo e a conhecer o Deus que te salva, que te perdoou e que foi misericordioso com você, porque ele vai ser aquele que você vai ter que apresentar para o próximo. Continuando aqui, né, no versículo 2 ainda, o Paulo vai falar aqui, para pregar a palavra, esteja preparado a tempo fora de tempo, repreenda, corrija e exorte com toda paciência e toda doutrina. Ou seja, no capítulo anterior, aqui, nos versículos 16 e 17, também foi um dos versículos que os homens foram chamados a decorar, que é que toda palavra é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão e para a instrução da justiça. Né? Então, a gente vê aqui que nós não temos autoridade ou capacidade de exortar o próximo, de repreender o próximo ou de corrigir o próximo. Quem tem é a palavra de Deus, ou seja, a gente tem que estar íntimo também, porque nós não vamos ser capazes de repreender da forma correta, de corrigir da forma correta, de exortar da forma correta o próximo, porque quem é capaz disso é a palavra de Deus, não somos nós. Né? Se eu estou aqui hoje falando para os irmãos, é por causa que eu estou pregando a palavra de Deus, né? Não é por causa do Otávio. Quem que sou eu? Que um jovem de 20 anos, quem sou eu? Né? Mas o que eu estou pregando aqui e o fato de eu usar subir nesse púlpito aqui é porque eu estou pregando a palavra e somente ela. Somente ela. Nada mais. Eu não tiro isso da cabeça e eu não teria essa coragem de subir aqui e falar outra coisa. Nós vemos, infelizmente, muitos charlatãos aí, né, usando desse espaço aqui para os seus próprios prazeres, né? E Tiago alertou sobre isso. Tiago deixa bem claro no capítulo 3, versículo 1, se eu não me engano, que ele vai falar assim: irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, porque nós os que ensinamos seremos julgados com maior rigor. Então, imagina para esses que além de praticar tudo aquilo que Jesus condenou, ganância, mentira, seja lá o que for mais, né? Tem tanta loucura que eu vou ficar aqui a noite inteira comentando sobre isso. Mas se isso já é ruim, e já vão ser condenados por Deus por causa disso, imagina como se apresentando como mestre, como alguém que vai ser julgado com maior rigor. Então, isso é loucura. Mas, beleza, voltando aqui para o capítulo 2, é a palavra que tem autoridade. Nós não podemos sair dela. Nós não podemos tentar repreender o próximo achando que nós sabemos alguma coisa. Nós devemos procurar na palavra se, primeiramente, nós devemos pegar ela para nós. Então, nós só conseguimos exortar, nós só conseguimos corrigir, nós só conseguimos repreender o próximo se nós primeiros formos repreendidos, formos exortados, formos corrigidos. Né? Você está olhando o cisco do olho do seu irmão, sendo que você tem uma viga no seu. Né? Então, você tem que corrigir o seu primeiro. E é você experimentando algo que você vai ser capaz de apresentá-lo para o próximo. Né? Como é que, sei lá, um sabor de sorvete. Você foi na sorveteria com seu amigo e ele pergunta, esse sorvete é bom? Mas você nunca experimentou, como é que você vai explicar para ele? Como é que você vai saber descrever aquele sabor se você nunca experimentou? Então, se você nunca experimentou ser repreendido, se você nunca se permitiu ser repreendido pela palavra, ser exortado, você não vai conseguir fazer a mesma coisa para o seu próximo. Né? Então, você tem que primeiro deixar isso, a palavra te exortar, a palavra te corrigir, a palavra te repreender e depois passar isso para o próximo. Mas é importante que você passe para o próximo. Nós vimos aqui no primeiro ponto sobre isso. Né? Então, quando Paulo fala aqui sobre a doutrina, é isso. Com toda a doutrina é porque é a palavra que tem autoridade, não somos nós. Nem Paulo, que foi dado como apóstolo, tinha autoridade de repreender fora da palavra de Deus. Né? Ele repreendia e exortava solenemente, ele exortou solenemente Timóteo, porque estava a palavra. Né? Cristo falou para que todo cristão pregasse o evangelho e de pregar o evangelho por todo o mundo, né? Resumindo. Então, Paulo estava exortando aqui Timóteo, não era da cabeça de Paulo, era na palavra também. E com toda a paciência, porque, irmãos, não é só você, não é só seu irmão, não é só sua mãe, não é só o teu próximo que é cabeça dura, não, você também é. Então, quando você
doutrina, e a gente vê muitos mais velhos, né? Na minha época, negócio e tal, mas vou dar uma certa razão para eles que é um gráfico decrescente, irmãos. Sempre vai estar pior a cada ano que passa, porque cada ano que passa estamos mais longe, como mundo, de Deus, né? O mundo está caminhando para o inferno, né? O cristão é convidado a ir na contramão do mundo e em direção ao céu. Mas o mundo está indo em direção ao inferno, que é a separação total e plena de Deus. Mesma coisa. Perdão. Então, o mundo está indo numa direção e Deus está na outra. Então, isso vai ser evidente. Então, se naquela época, 1900, 2000 anos atrás, Paulo já estava alertando Timóteo sobre isso, sobre o tempo em que não suportaram essa doutrina, hoje, então, é o que a gente mais vê, né? E essa dupla realidade que eu quero falar é o seguinte: olha, eles haverão mestres para serem juntados e haverão pessoas que juntarão mestres. Então, no primeiro ponto, a gente tem mestres e haverão falsos mestres. E isso foi alertado em vários outros pontos da Bíblia sobre a existência de falsos mestres, né? E por razões que eu falei aqui, de ganância do coração, dos seus próprios desejos, esses mestres falarão que as pessoas querem escutar aquilo que não dá coceira no ouvido, porque o mundo não quer escutar aquilo que confronta, que é a verdade do Evangelho. O mundo quer escutar coisas amáveis, porque, de novo, o ser humano é imediatista, ele quer ser agradado agora, ele não quer a cura daqui 30, 20, 50, 100 anos. Não, ele quer ser agradado agora, né? Mas o que agrada hoje vai desagradar ele profundamente no final, porque se nós vamos escutar, entra no servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor, eles vão escutar: apartai-vos de mim, malditos, para o lago que arde com fogo e enxofre, porque eu não vos conheço. Porque, ao invés de conhecer a Cristo e na palavra da verdade, eles juntaram mestres que falariam coisas que eles não querem escutar. Então, esses mestres aproveitam disso. Aproveitam. E então, eles sabem que as pessoas querem escutar coisas agradáveis e eles vão falar coisas agradáveis. E vão fazer de todo tipo. Eles vão sempre ter alguém inventando a roda de novo, né? Inventando uma verdade que você nunca percebeu do Evangelho, não sei o quê, o livro perdido de não sei da onde. Sempre tem isso. O pessoal está querendo sempre inventar a roda. Mas por que a roda é a mesma, né? Pegando o exemplo da roda, então. Por que a roda é a mesma desde a primeira vez que ela foi inventada até hoje? Porque ela para terrenos planos, ela é o sólido mais perfeito que tem para ser usado, né? A gente consegue provar isso matematicamente, que para um plano reto, a circunferência, o círculo, ele é o melhor sólido para ser usado como roda. E a palavra de Deus é perfeita também, e ela deve permanecer desde o início a mesma, porque ela é perfeita para mudar a sua vida, para mudar a vida daqueles que estão em pecados, para o caminho correto. Então, esse negócio de ficar inventando roda, a gente tem que deixar para os falsos mestres, aqueles que vão ficar inventando coisas para agradar as pessoas, porque o Evangelho de ontem é o de hoje, é o de amanhã, e tem que permanecer esse, né? Ele não é para ser alterado, ele não é para ser reinterpretado, ele é para ser seguido. Então, haverão esses falsos mestres, mas, assim como Paulo falou, que isso seja anátema entre nós, né? Mas, indo agora para outra realidade, para o outro lado da história, haverão pessoas que juntarão esses mestres. Então, cada vez mais haverão mais pessoas e mais pessoas que buscarão esses mestres. Não é à toa que a gente vê igrejas lotadas aí, irmãos, que não prega nada com nada. Você vê que é sempre, você é o ponto fraco de Deus, você vai ser vencedor, e esse tipo de coisa que todo mundo quer escutar, mas você nunca vê, hora nenhuma, eles convidando as pessoas a aceitarem o Evangelho, a crucificar a carne dele, né? A tomar a sua cruz e seguir a Cristo, a negar a si mesmo, né? Essas coisas você não vê eles falando hora nenhuma. E você fica, poxa, eles têm essa oportunidade de falar para tantas pessoas isso ao mesmo tempo e tentar salvar, né? Claro que não é a gente que salva, mas nós somos o caminho, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então a gente que está pregando a palavra de Deus é o meio que Deus utiliza para estar quebrando o coração das pessoas, mas quem transforma é o Espírito, claro. Mas essas pessoas têm tanta oportunidade, mas eles não o fazem, né? E essas pessoas vão querer ser agradadas, porque elas estão afastadas de Deus. Mas elas não são inocentes. Elas serão julgadas e serão condenadas do mesmo jeito. Porque, olha no final
agora no 4, né, ele fala assim, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Ou seja, eles sabem qual que é a verdade. Eles não estão sendo ali, sendo enganados, não é 100% culpa daquele falso mestre, não. Eles saberão qual a verdade, mas não vão querer escutar eles. Eles vão se voltar para os mitos. Eles vão querer voltar para a fábula de que do final feliz viveram felizes para sempre. Eles não querem escutar do lago que arde com fogo e enxofre. Eles não querem escutar isso. Né? Mas é através de escutar isso, é através do temor provocado por isso, é através de entender a verdade do Evangelho que eles vão se livrar disso. Não é escutando coisas agradáveis. Então, isso vai acontecer, irmãos. Isso vai acontecer. Já está acontecendo e vai acontecer cada vez mais. Infelizmente é isso. Então, para nós, o que é importante lembrarmos e ter no nosso coração, que devemos encarar e aceitar a verdade. Não devemos voltar para mitos, porque assim como o cachorro pode ser agradado com o petisco agora, mas ele vai ficar obeso dali, vai ter vários problemas, a criança vai ter dor de barriga, a pessoa nunca vai emagrecer com aquele nutricionista charlatão. A mudança só ocorre quando você encara a verdade e você lida com ela. Né? E o último ponto que eu quero destacar aqui é do versículo 5. Você, porém, né? Ou seja, se haverão cada vez mais pessoas que não darão ouvidos para o Evangelho, você, porém, é para ser diferente. Você é chamado a ser separado hoje e ser separado na eternidade. Né? O cristão, muitas vezes, é tratado na Bíblia como santo. E não santo de que ele nunca faz coisas erradas, porque, irmãos, né? Encarando a verdade, ninguém aqui é santo nesse sentido. Né? Não é à toa que Cristo veio para salvar todos nós. Mas somos santos no sentido da palavra mesmo, separados. Somos separados para Cristo. Somos separados a ser diferente. Então, se há pessoas se o mundo está indo nessa direção, você, porém, é chamado a ir na outra direção. Né? Você, porém, é chamado para ser moderado em tudo. E olha só, Paulo vai falar aqui a verdade para Timóteo. Né? Suporte os sofrimentos. Paulo não dourou a pílula. Paulo não falou que não haveria sofrimentos. Gente, Paulo estava, quando ele escreveu essa carta, ele estava numa masmorra. Ele estava para ser decapitado dali. Ele provavelmente já tinha recebido até a sentença. Então ele sabia que ele iria morrer e que ele estava sofrendo pelo Evangelho. Se formos em Coríntio, então, Paulo descreve uma série de coisas que nem foi metade das coisas que ele sofreu por causa do Evangelho. Né? Então, Paulo sabia que essas coisas haveria sofrimento. O próprio Cristo avisou a gente isso. Né? Eles trouxeram a verdade para nós. E aí a gente vai fazer o que com essa verdade? Vai ignorar e seguir um mito de que você não vai ter nada, a sua vida aqui vai ser tudo beleza e no final você ainda vai ir para o céu? Ou você vai encarar de fato a verdade que você vai ter sofrimento e que é para você suportar esse sofrimento? Porque, irmãos, se o cristão é chamado a ser separado, ser diferente do mundo, eu lhes digo que o mundo não gosta do que é diferente. Ele não gosta o Charles sempre usa o exemplo do porco no chiqueiro, eles não gostam de um porco limpinho, eles vão ter aversão a isso. Então, se o cristão é chamado a ser diferente e o mundo não gosta do que é diferente, o mundo não vai gostar do cristão. Isso é claro. Não é à toa que Cristo traz uma inimizade, completo opostos entre o mundo e ele. Né? Não há como amar dois senhores. Né? Ou você ama Cristo ou você ama o mundo. Não dá para ser os dois, porque eles são opostos. Então, se o mundo não vai gostar de você, haverá sofrimentos. Haverá sofrimentos. Porque, de fato, o mundo não vai conseguir te vencer. Porque né, aí eu posso usar o que é muito mal usado nas pregações, mas nesse sentido eu posso usar que o cristão é mais que vencedor. Porque Paulo vai falar também que o cristão é abatido, mas nunca derrotado. Né? Que a ardor física, mas que ele nunca é abalado de fato, né? Nunca é vencido na sua totalidade. Então, por mais que haverá sofrimentos, ele sofrerá esses sofrimentos, eles não são capazes de te vencer. Então, por mais que o mundo não vai ser capaz de te vencer porque você está com Cristo, né? Ele vai tentar. E é nessas tentativas de se opor a você, que está tentando seguir o caminho correto, é que você terá sofrimentos. Porque esse mundo não é feito para a lógica de Deus, ele é feito para a lógica do mundo. O mundo é feito para a lógica do mundo. Então, você indo contra essa lógica, você não vai se dar bem em todas as áreas mesmo, não. Isso tem que ficar claro na mente dos irmãos. Né? Sofrimento não é tipo antônimo de uma vida com Cristo. Na verdade, é o sinônimo.
Paulo usa muito nisso nas cartas, porque, querendo ou não, as pessoas às vezes duvidavam do apostolado dele, e ele tinha que provar isso, e ele falava, olha o sofrimento que eu estou tendo por causa do evangelho, isso aqui é a prova de que eu sou de Cristo de fato, isso é a prova que eu sou de fato um cristão, porque Cristo falou que no mundo tereis aflição. Né? Então, essas aflições são a prova do cristão. A gente tem que ficar feliz por elas acontecer, porque significa que estamos no caminho correto. Né? Então, você não vai deixar de ter sofrimento. É para você suportar. Encare essa verdade. Não fuja para mitos que você não vai ter sofrimento. Encare que você vai ter sofrimentos. E por fim, né, ele vai falar aqui na parte B do versículo 5. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente seu ministério. Ou seja, faça a obra de evangelista. Esse é um chamado para todo cristão, porque todo cristão é chamado para evangelizar, todo cristão é chamado para falar da verdade do evangelho. A gente viu aqui porque é necessário, porque o próximo precisa que a gente faça isso. Né? Mas aqui Paulo vai falar que cumpra plenamente seu ministério, ou seja, cada um de nós foi chamado para um ministério diferente, alguns foram chamados para o louvor, outros foram chamados para ser missionários, outros foram chamados para serem professores de EBD, seja o que for que você foi chamado, cumpra plenamente, porque tanto você, tanto o seu próximo precisa e será beneficiado pelo seu cumprimento pleno do seu ministério. Né? Se um louvor é bem executado, Deus é glorificado e o próximo é abençoado. Se uma palavra de Deus é pregada de forma correta, porque você se dedicou à palavra dia e noite e soube apresentar Cristo como ele realmente é para o seu próximo e ele se converteu, Deus é glorificado e seu próximo é abençoado. Então, é necessário que cumpramos plenamente esse ministério que foi para qual fomos chamados. Então, irmãos, não negligencie isso. Não negligencie nada disso. Né? Eu tenho alguns apelos essa noite para cada um aqui que está aqui, para quem me escuta online. Né? Primeiro de tudo, todas as recomendações que eu dei aqui foram para cristãos. Então, se por algum motivo você ainda não recebeu Cristo como seu Senhor, eu falo para cada um de vocês aqui. Né? Haverá uma condenação para aqueles que não estão em Cristo, mas há um Salvador e vocês todos têm a oportunidade de aceitar Cristo como o seu Salvador e estar livres da pena do pecado, estar livres da condenação eterna. Né? Mas para aqueles que já são cristãos, né, o meu primeiro apelo é pregue a palavra. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Esteja sempre pregando a palavra para quem precisa que ela seja pregada. Meu segundo apelo é que se você... Beleza, Otávio, vou pregar o evangelho, mas eu ainda não sei como pregá-lo. É porque talvez você não tenha intimidade suficiente com a palavra de Deus. Então, se dedique, medite dia e noite na palavra para que você seja capaz de apresentar a Cristo como ele realmente é e que seu próximo possa ser beneficiado com isso. Né? O meu terceiro apelo é que não importa o quão bom, quão agradável para o seu coração pareça ser palavras boas, peguem sempre a palavra, peguem sempre a Bíblia como o norte, como a direção com aquilo que vocês têm que moldar a vida de vocês, né? Porque o cristão é chamado para ser moldado por Cristo, seguir o molde de Cristo e não o do mundo. E meu último apelo é que você seja santo, que você seja separado, não se amolde com os padrões do mundo, não seja como o mundo e vá para mitos e vá para aquilo que seja agradável. Faça a obra para a qual você foi chamado. Certo? Então, eu gostaria de orar aqui agora e eu peço que, se Deus tocou no coração de cada um aqui nessa noite, seja com o que for, de qualquer parte dessa palavra, ou se nem essa palavra lembrou a uma outra reflexão, eu peço que ore por isso, porque é através da oração que você tem mais intimidade com Deus e você consegue deixar todas as suas preocupações diante dele.